sou a professora Priscila, né, professora da UFPE. Nós recebemos esse convite do Migra, a partir da professora Ana Carolina, e tentamos trazer bem o que se discute atualmente sobre a cartografia social, pensar nesse contexto dos migrantes que vêm chegando ao Brasil, os refugiados que vêm chegando a diferentes regiões do país, mas pensando também em especial no estado do Pernambuco, né, que está recebendo uma grande quantidade de migrantes nos últimos anos, que vem demandando maiores estudos, até mesmo para como recebê-los, para como trabalhar com esses sujeitos que tanto precisam se integrar a esse espaço. Então, aí foi construído a proposta desse... Priscila, deixa eu só interferir só com uma coisinha. Como a gente diz, são as 4 palavras, né? Acolher, proteger, promover e integrar, né? Como esses momentos da construção da recepção dos migrantes. Sim. Que acho que você sintetizou. Isso, porque aí, então, porque aí a necessidade do curso de cartografia social? Porque ela é uma possibilidade da gente olhar um pouco mais de perto, um pouco mais a individualidade desses sujeitos, e como que esses sujeitos se relacionam com os espaços e constroem as suas identidades a partir dele. Então, eu vou projetar uma apresentação justamente para a gente pensar um pouco a partir dessa proposta. Então, como eu disse inicialmente, a proposta dessa tarde, de hoje, é nós conversarmos um pouco sobre esse projeto de extensão da cartografia social e fazer uma introdução do que é a cartografia social, quais os objetivos da cartografia social, como ela surge, fazer um resgate histórico para que os outros professores, ao longo dos encontros, eles possam ir aprofundando nas temáticas. A proposta de hoje, então, é uma fala minha e do professor Bruno, e ao longo dos encontros, que vai contar com alguns parceiros, né? Grandes parceiros aos quais eu quero agradecer já de início, por toparem essa atividade de grande responsabilidade, né? Que é o professor Bruno, do IFMT, o professor Denis Richter, da UFG, a professora Marquiana Vilas Boas, da Unicentro, a professora Ana Carolina Leite, da UFPE, a Camila Lucena, do Programa de Pós-Graduação em Letras, a Eloá, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, o André Carneiro, que é do Departamento... esqueci. do Departamento... Ele é da Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União, exatamente. Eu estou aqui na departamento, mas não é departamento. A Ana Isabel, da Casa do Migrante, e o Davi Ramos e o José Ignácio, da Caritas Brasil, da Regional Norte, na Regional Nordeste 2, que são, cada um vem trazer um conhecimento especial ao longo nos 4 dias do nosso encontro, que eu vou falar um pouquinho mais detalhado para vocês mais à frente. A justificativa desse curso de extensão, pensando a cartografia social, ela veio principalmente por precisarmos compreender os processos de construção e representação do espaço. E, para isso, precisamos reconhecer. Por que o reconhecer? Porque a gente precisa de ir além do simples conhecer dos sujeitos, distribuídos ao longo deste espaço, com suas percepções e concepções sobre o espaço vivido. E por que a partir da cartografia social? Porque a cartografia social, ela não tem uma preocupação com a neutralidade, porque como a gente percebe aqui, apesar do grupo ser um grupo bem heterogêneo, com pessoas que são da geografia, outros da antropologia, outros da história, do serviço social, o professor Bruno vai aprofundar, eu estou tomando cuidado para não aprofundar em alguns pontos que os outros professores vão aprofundar, é que na cartografia, quando nós pensamos a cartografia geral, a sistemática, ela
ela busca uma representação, mas ela busca uma neutralidade, que é diferente dessa cartografia social, que busca pensar, compreender, reconhecer esse sujeito enquanto um sujeito que está em um espaço vivido, um espaço percebido e um espaço concebido. Lá nas discussões do Lefebvre, que nós já conhecemos bem, e busca trabalhar a partir disso, então, o território e as questões de territorialidades das comunidades e dos grupos sociais envolvidos nesse processo de mapeamento. Então, o curso de extensão ele se justifica justamente aí. Como que nós vamos reconhecer esses indivíduos sem pensá-los de formas neutras? Porque nós pensamos nos refugiados, nas migrações desses sujeitos, mas precisamos pensar também que são migrantes que vêm de diferentes regiões e passam a ocupar diferentes regiões. Então, nós falamos especialmente do estado do Pernambuco, que é um estado que está recebendo muito, mas outros migrantes, mas outros estados também estão recebendo muitos migrantes. Então, por isso, a cartografia social, ela é um passo que nós damos a mais para essa compreensão, para essa leitura dos sujeitos, essa identificação de cada sujeito. Como eu disse para vocês, os nossos participantes, segundo a lista de inscrição, a grande maioria não participou ainda de trabalhos relacionados a migrantes. Por isso, com migrantes. Por isso, a importância de nós termos um ponto, um dia, para pensar quem é o migrante, qual o papel dele na sociedade brasileira e qual o papel dele na sociedade que ele deixou, né? Porque a gente precisa pensar esse migrante nessa perspectiva também, que ele constrói territórios, mas ele também deixa o seu território e tenta fazer uma reterritorialização. São os nossos participantes são indivíduos que já trabalharam em projeto social, uma parte já trabalhou em projeto social e outra não. Então, nós, ao longo desses 4 dias, nós vamos também dialogar um pouco sobre os projetos sociais que envolvem a construção da cartografia social e envolve o trabalho com migrantes que fazem todo um processo de mapeamento e também um processo de construção, como disse a professora Carolina, para atender justamente esses 4 pontos, né? Tentar como pensar esse acolhimento, como pensar essa reintegração do sujeito. E aí, pensando especialmente a cartografia social, nós percebemos que a grande parte das pessoas, ela já tem um certo contato com a cartografia social. Por quê? 17% disse que teve um pouco de contato, 7% teve um contato, e 36% disse que já tem um conhecimento, uma familiaridade sobre a cartografia social. Isso que é um ponto muito positivo, que vai fazer com que nossas discussões avancem e vai nos auxiliar também a trabalhar com os 40% que ainda não tem toda a familiaridade com o tema. Então, o curso, a fim de formar esses participantes, né, do projeto, inicialmente pensamos em construir um curso para quem participa do projeto de extensão do Migra, que aí depois vai ter uma apresentação melhor sobre quem é o Migra, o projeto, qual a intenção. E aí, mas que nós vimos em conversa com a professora Ana Carolina, que é a coordenadora do Migra, nós vimos a necessidade também de expandir essa discussão. Porque a cartografia social ela vai além e essas demandas por pensar socialmente os espaços por qual nós transitamos é necessário. Então, o curso ele foi construído a fim de formar participantes do projeto de extensão e a comunidade interessada em metodologias e processos de mapeamento sobre a perspectiva da cartografia social. Nós propomos esse curso. Curso ao qual ele está dividido em 4 momentos, em 4 módulos, né? O primeiro módulo hoje,
onde nós vamos trabalhar com essa apresentação do curso, a introdução social, da cartografia social. Na quinta-feira, no dia 6, nós vamos trabalhar a jornada de migrantes e refugiados em Pernambuco e os desafios para o seu acolhimento. Nesse momento, a discussão se voltará justamente a compreender como vem acontecendo essa inserção dos migrantes, como que vem acontecendo, e refugiados, como vem acontecendo o acolhimento, a construção de saberes e o aprendizado com esses migrantes. Quais são esses desafios? Como se desenvolve atualmente a temática, especialmente no estado do Pernambuco. Dando continuidade ao curso, teremos no dia 11, na próxima terça-feira, com o professor Denis Richter, os mapas mentais, percepção e representação espacial dos indivíduos a partir de suas práticas sociais. Momento em que o professor Denis Richter trabalhará com uma metodologia muito positiva, muito construtiva de representação espacial utilizada na cartografia social, que são os mapas mentais. E no dia 18, às 14 horas, a professora Marquiana Vilas Boas trabalhará com os elementos para a produção colaborativa em cartografia social, momento em que nós nos debruçaremos a compreender como construir, como estabelecer quais são os elementos necessários para trabalhar com a cartografia social, que é uma cartografia essencialmente colaborativa, essencialmente coletiva, que aí é um ponto muito que diferencia da cartografia sistemática. Então, as atividades, elas serão desenvolvidas ao longo desses 4 encontros, e cada módulo, ele poderá desenvolver uma proposta de atividade a fim de promover uma maior compreensão do curso que foi discutido. Cada professor, ele terá a possibilidade de trabalhar com uma atividade do dia, ou ele pode passar uma atividade para que nós façamos em casa e depois voltamos a discutir. Mas que, no fim do curso, né, após o 4º módulo, nós desenvolveremos uma atividade, e essa aí, atividade, ela é uma atividade obrigatória, né, porque é para a gente sistematizar bem o que nós aprendemos com relação a esse curso, com relação à cartografia social e à interação com os migrantes, que aí é uma proposta de mapeamento social com o migrante e refugiado. Essa proposta de mapeamento social, ela vai ser explicada um pouco mais ao longo do desenvolvimento dos módulos, especialmente porque ela vai ser construída a partir das explicações, a partir de temáticas trazidas nas explicações que os outros professores vêm trazendo. Já adianto que não é uma atividade tenebrosa, oh meu Deus, eu não quero mais fazer o curso, né, porque vai ter essa atividade. Eu já falo para quem pensar assim, não faça isso. Vai ser a atividade que vai estimular você a trabalhar com a cartografia social, que vai estimular você a pensar como a cartografia social vai contribuir para as suas atividades. Seja você professor, seja você pesquisador específico das áreas dos migrantes, como nós temos profissionais que trabalham especialmente com a acolhida, com o planejamento com os migrantes, e seja você integrante ou não do Grupo Migra, tá certo? Então, eu desejo a todos nós um ótimo curso e passo agora para vocês. Em caso alguma dúvida, se eu não fui clara em algum momento, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para para esclarecer, para dialogar com vocês. Eu vou passar a fala agora para o professor Bruno, que ele ficou justamente
nesse primeiro dia, onde nós vamos fazer a introdução do que é a cartografia social. Pensar que como essa cartografia dialoga com a outra cartografia que nós já tanto conhecemos, pensando nos mapeamentos que nós acompanhamos ao longo da nossa vida, né?